Quero convidar a igreja a abrir a palavra do Senhor em Efésios, o capítulo 2. Nós iremos ler o versículo 4 e 5. Efésios, capítulo 2, versículo 4 e 5. Todos acharam? Amém? No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Senhor Jesus, eu te adoro, declaro o meu amor a ti, contemplo a tua majestade e declaro que o Senhor reina sobre nós, realiza a tua vontade em nossas vidas, nos confronta por meio da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Eu quero falar nessa noite sobre o avivamento da graça. Irmãos, a terra está sendo preparada para o maior avivamento de todos os tempos. Durante a história da igreja, nós vimos vários avivamentos acontecerem, mas este em específico é o avivamento do fim, é a última colheita. Então você irá perceber um ambiente propício para a salvação. Nós iremos pregar o ano aceitável do Senhor, pessoas irão se converter, aqueles que estavam afastados irão retornar. Mas para isso, Deus está edificando um povo santo para proclamar a sua verdade. Como é que nós iremos contagiar aí fora? Pelo testemunho de Cristo. E esse testemunho precisa ser vivo em nós. Nós precisamos pensar fora da caixa. Estamos muito padronizados, seguindo sempre a mesma rotina. Às vezes, nós estamos tão restritos que não conseguimos ver a movimentação do Espírito, porque nós equalizamos o Espírito e a alma. O avivamento irá ser vivido pela igreja quando nós, os filhos de Deus, começarem a sair do natural, porque a medida de Deus para nós é extraordinária, é sobrenatural, aleluia. Pensar fora do normal. Tem gente que vai na mesma padaria há 20 anos, come a mesma coisa, faz o mesmo trajeto no carro, vem para a igreja e senta no mesmo lugar e fica esperando que Deus faça algo novo. Mas você não sai do normal. Muitas vezes a gente pede o novo, mas o velho ainda está presente. Se libere, saia do comodismo. Eu decidi, queridos, eu tenho uma inquietação no meu espírito, e há muito tempo eu vinha perguntando para Deus, o que era essa inquietação? E há pouco tempo eu tive uma resposta. E a palavra do Senhor, ela veio a mim dizendo, eu estou trazendo um espírito de inconformação. Eu estou te fazendo um inconformado. O inconformado, ele é diferente do insatisfeito. O insatisfeito, ele só para reclamando. Nada está bom e não faz nada para mudar. O inconformado, ele sabe que o que ele está vivendo não é tudo o que ele poderia viver, que tem muito mais. Depois que eu descobri
que a fonte é inesgotável, eu me tornei insaciável. Tem muito mais para você, então saia da caixa. Pense além, porque nós vivemos por fé. E a fé não se explica com palavras humanas. A fé eu não vejo, eu vivo. A fé não é para ter, é para conhecer ao Senhor. Existe uma cultura onde nós aplicamos a fé para obter. Não, a fé é para eu conhecer o coração de Deus. Este é o caminho do Filho. Inconformados. Essa geração do avivamento será uma geração inconformada. Inconformada com as coisas que nós estamos vivendo, com as notícias que estamos ouvindo, com o jeito que está o mundo. Nós não iremos nos acostumar com isso. Não, nós somos a forma que forma. E não vos amoldeis a este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Ou você vai expandir, ou você vai explodir. Deus está derramando um vinho novo. E não se coloca vinho novo em odres velhos, senão vai arrebentar. Porque tem um processo de fermentação. Se tem vinho novo sendo derramado, eu preciso aumentar, eu preciso expandir. É necessário firmar as estacas em áreas maiores. Deus está chamando você para que você possa entender o movimento espiritual. Então você vai crescer e firmar as suas estacas para a direita, para a esquerda, para frente e para trás, para aquilo que está vindo do céu seja vivido na sua casa, por ti, em um ambiente que você está fazendo parte. Porque se você não expandir, tudo aquilo que está sendo liberado vai fazer com que você exploda. Precisamos sair desse lugar que tem atrofiado a nossa vida espiritual. O avivamento, na realidade, ele é uma construção em Deus. E ele libera sobre os filhos as medidas e o processo para que esse avivamento seja vivido por nós. Hebreus, o capítulo 4, o versículo 12, fala sobre a palavra do Senhor. Diz que a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. E ela vai até a divisão da alma e espírito, juntas e medulas. E é apta a discernir as intenções do coração. O fundamento para um avivamento é conhecer a palavra do Senhor. Como eu vou construir algo para Ele sem conhecer a sua palavra? Aqui nós vemos características da palavra do Senhor. Primeiro, ela é viva. Diga comigo, a palavra do Senhor é viva. Ela produz vida. Quando você prega a palavra do Senhor, você está trazendo vida a um lugar, trazendo vida a uma pessoa. Você está transferindo o coração de Deus. Nós somos uma carta escrita por Deus, mas lida pelos homens. Você está recebendo todo dia uma inscrição de Deus. O que nós precisamos é manifestar o que temos recebido. Quando eu falo da palavra de Deus, eu atraio o seu poder. Nesse momento tem poder de Deus aqui. Quando eu falo com Deus, por meio da oração, eu atraio a sua presença. São duas coisas distintas. Quando você prega, o poder do Senhor te envolve, e a sua palavra então causa o propósito qual precisa acontecer. Meus amados, outra característica da palavra do Senhor, ela é eficaz.
Eficaz significa que ela cumpre o propósito. A palavra do Senhor diz que toda palavra que sai da boca de Deus não volta para Ele vazia. A palavra do Senhor, passe o tempo que passar, ela irá se cumprir. Deus vela pela sua palavra. Nós precisamos entender o que as Escrituras dizem sobre nós, o que ela nos revela, porque senão ficamos tateando, buscando encontrar alguma coisa que já está dentro de nós. Ei, a palavra não é somente para ser lida, é para ser guardada em nosso coração. A tua palavra eu escondi, guardada no meu coração, para não pecar contra ti. O antídoto contra o pecado é a palavra do Senhor. Se ela estiver encucada em sua mente, você não irá cair, porque a palavra do Senhor traz em nós temor. Tem gente que passa o dia mandando mensagem, isso é muito bom, mas se essa mensagem que você está mandando via WhatsApp, se você antes não se tornar a carta de Deus, que está sendo escrita e lida, essa palavra não terá poder. Estamos nos tornando crentes virtuais e não reais. Tem gente que não quer nem mais congregar, vir à igreja, porque acha que já se tornou obsoleto, é outro tempo. Não, o avivamento irá acontecer por meio da igreja. Só existe vida com Deus a partir da igreja. Não tem outra forma, querido. Não existe outro evangelho. Tudo aquilo que for pregado diferente disso é heresia. O fundamento é Cristo, o fundamento é a sua palavra, e nós estamos prestes às vésperas de um grande avivamento. Diz que essa palavra, ela é cortante. Quando você vem para adorar ao Senhor, sabe o que acontece? Você é cortado. Você perde algo teu e ganha do Senhor. Ele corta para que possa revelar a você, de fato, quem você é. A Bíblia nos define. Não é o que as pessoas dizem que te definem, mas é a palavra do Senhor, e ela diz que você é filho. E o pai que ama corrige os seus filhos. E quando a palavra é liberada, é um confronto às nossas vidas, nos faz entender que o lugar que nós estamos não é o lugar que Deus quer que nós estejamos, que tem muito mais. A Bíblia nos conduz e nos faz caminhar. A palavra do Senhor nos tira do pecado, ela nos revela a situação decadente que estamos vivendo e nos leva para um lugar seguro, e ali nós ouvimos o Pai. Quando você vier para o culto, venha preparado para um confronto, mas isso te causa bem, porque quando você sai por aquela porta, a sua vida não é mais a mesma. E nós estamos crescendo de fé em fé, de glória em glória e de vitória em vitória. Tudo que Deus faz é processual. Deus não revela tudo de uma vez só, não é um passe de mágica, mas Ele quer atrair os seus filhos e compartilhar no lugar secreto o que Ele tem para mim e para você. O avivamento vai começar a partir dos filhos conhecerem a vontade do Pai por meio da sua palavra. Não tem como viver avivamento sem conhecer a palavra do Senhor. Essa palavra é penetrante. Ela vai onde ninguém vai, onde homem nenhum pode chegar. E ela divide espírito e alma, juntas e medulas. A palavra do Senhor, ela mostra o teu homem emocional, porque nós sabemos que o espírito está pronto. Jesus disse isso, mas a carne é fraca. O homem emocional, ele está cheio de dúvidas. O homem emocional dorme com um pensamento e acorda com outro.
Mas a palavra do Senhor diz que os filhos são guiados pelo Espírito. Você é aquilo que você alimenta. Se você alimenta mais a sua alma, então você se torna um homem almático, uma mulher emocional. E hoje nós vemos um desequilíbrio. Homens e mulheres desequilibrados emocionalmente, porque alimentaram a alma. O que precisamos dizer nesses dias é declarar pelo Espírito de Deus: aquieta-te, alma, pois ainda eu louvarei ao Senhor. O governo é do Espírito, queridos. O Espírito não tem dúvida, ele é decidido. A alma é inconstante, sabe por quê? Porque ela está entre a carne e o Espírito. Ela recebe da carne e recebe do Espírito. Se você tem vida de oração, se você tem tempo com Deus, é o Espírito que está sendo alimentado, então ele transborda governo sobre a tua alma. Agora, se você vive segundo a carne, essa vida oscilante, que parece que não tem sentido, você vem para a igreja e volta e a vida continua a mesma. E o pior, o coração cada dia está mais endurecido. Hoje nós temos problemas emocionais, psicossomáticos aí acontecendo. Síndrome do pânico, depressão, ansiedade. Isso tudo relata por um desequilíbrio da alma. Ela está pedindo socorro, porque não tem um governo. A alma precisa ter o governo do Espírito. Irmãos, o fundamento é a palavra do Senhor, e esse fundamento nos faz sermos completos. Ela faz com que a carne se cale, ela anula as vontades da carne. A pior coisa para um homem é viver os seus próprios desejos. É como um porco que volta à lama. O que nós somos? Clamamos por avivamento, por uma transformação. Mas o que nós somos? Convertidos ou convencidos? Não são os convencidos que herdarão a terra, são aqueles que estão perseverando. A palavra não é para te emocionar, é para te curar. O culto não é para te dar euforia, é para te fazer constante. Eu vou no culto cantar umas músicas, ficar feliz, porque eu preciso disso para passar a minha semana. Irmãos, eu tenho batido nessa tecla em todo momento, porque eu estou transicionando uma igreja de um nível de religião para um nível espiritual. Essa é a minha função como pastor. Quando você sair da sua casa, você já tem que estar consagrando tudo que você tem e tudo que você é. A tua mente tem que estar: eu vou oferecer ao Senhor o meu sacrifício espiritual. Hinos, adoração. A palavra do Senhor, ela traz confronto e é como uma limpeza. Deus está passando a vassoura na terra, porque não tem como estabelecer um fundamento antes de limpar a terra. Essa pandemia, nós estamos vivendo os últimos tempos dela, porque o Senhor já entrou com provisão. Ele está limpando a terra e os fundamentos está sendo colocado em seu devido lugar, e o fundamento é a palavra do Senhor. Ela está sendo exaltada, está sendo proclamada. A tua boca precisa se encher daquilo que o céu está dizendo. E essa palavra é como um scanner. Sabe como funciona um scanner? Ele te lê por completo. Quando você passa em um scanner no aeroporto, ali você é lido dos pés à cabeça. O propósito da palavra do Senhor não é só que você leia ela,
é que você deixe ela te ler. Você entende isso? E quando ela nos lê, a nossa vida é transformada. Tem muitos leitores da Bíblia e poucos homens e mulheres que estão entendendo o que a Bíblia realmente está dizendo. Nós achamos que avivamento é um ambiente de curas, de milagres, porque nós olhamos o agito das águas. Lembra quando Jesus estava indo para uma festa em Jerusalém? E ele entra num lugar chamado Betesda, um lugar onde tinha muitos enfermos. Ali havia um homem paralítico há 38 anos. E existia uma cultura que de tempo em tempo descia um anjo e agitava as águas, e o primeiro que entrasse era curado. Jesus entra naquele ambiente, ouve a história do homem e faz uma pergunta simples àquele homem. Diz: você quer ser curado? Parece óbvio, mas não é. A resposta do homem foi: eu não tenho ninguém que me coloque no tanque. Quando eu vou entrar, vem outro na minha frente e entra. Irmãos, ele estava do lado do Filho de Deus e não conseguiu perceber, porque os seus olhos estavam na crença. Ou você vive de crença, ou você vive de fé, porque a fé te abre os olhos e você consegue contemplar Jesus e ouvi-lo dizer: você quer ser curado? Então tire os seus olhos do tanque e olhe para mim, que sou um rio de águas vivas. Eu tenho uma cura para você. Tudo o que você precisa está em Jesus, não está num tanque. Não procure um movimento, seja o lugar onde Ele gosta de estar. A crença te faz ser o alvo de tudo. É como se Deus fosse o teu empregado e tivesse que trabalhar para ti. Senhor, eu estou precisando, eu quero, me dá. Esse homem estava vivendo segundo uma crença, pois a cultura era: um anjo desce, agita as águas, e o primeiro que entra é curado. Tem muita gente que vem à igreja e está esperando o agito das águas para algo acontecer, e Jesus está do lado dizendo: o que queres que eu te faça? Queres ser curado? Amém? Mas a fé não. A fé não se move desse jeito. Irmãos, quem vive por fé se torna o canal pelo qual o nome do Senhor é glorificado. Quem anda por fé se torna a bênção ambulante. Onde ele vai, coisas novas acontecem, porque decidiu sair do normal. Você foi chamado para andar em lugares altos do sobrenatural. Por que está com a fronte sobre a terra? Olhe para os montes, é de lá que vem o teu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O significado de avivamento é uma vida nova entrando em um corpo que já morreu. E a tradução mais forte, na minha opinião, sobre avivamento foi o texto que nós lemos no começo, Efésios, o capítulo 2, o versículo 5, que diz: deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. Nós somos salvos pela graça. Isso é avivamento. Ainda quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, já tinha a vida de Deus disponível sobre nós. E aquele que confessa Jesus, recebe a vida. Então não está mais morto no seu espírito, é ativado, é conectado com Deus. O homem natural, ele tem um corpo e uma alma, mas porém o seu espírito está inativo.
Mas o homem espiritual, ele recebeu a vida de Deus, ele já está em processo de avivamento. O mundo não conhece sobre avivamento, mas os homens que são espirituais, aqueles que estão se colocando na brecha, irão ser agentes do avivamento. Você e eu recebemos a vida de Deus, ela nos alcançou, não teve nada a ver com os seus méritos, com aquilo que você podia fazer, mas com o que Ele quis fazer por meio do seu amor. E a justiça de Deus foi manifesta, e essa justiça é Cristo Jesus. É a vida entrando em um cadáver. Isso é avivamento. E um exemplo disso, Ezequiel capítulo 37. Quando o Senhor leva Ezequiel no espírito, no meio de um vale de ossos secos, um cemitério. E ele pergunta ao profeta: pode esses ossos voltarem a viver? Ezequiel responde: tu sabes, Senhor. Então profetiza a esses ossos para que vivam. A primeira coisa da mudança de um ambiente de morte para a vida é a palavra do Senhor. Profetiza, fala, porque o lugar vai ser transformado. E Ezequiel então declara: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Enquanto o profeta declarava, enquanto ele profetizava, ouviu-se um barulho de ossos, como um chocalho, cada osso buscando o seu osso, porque na palavra profética há organização. Um cemitério, ossos secos e misturados, pela palavra do Senhor, começaram a tomar forma, cada osso buscando o seu osso. Então, aquele cemitério estava exposto com esqueletos, mas o esqueleto é só uma estrutura. E o que Deus tem para nós é uma obra completa. E o profeta continua declarando a palavra do Senhor. E tendões sobem sobre esse esqueleto. Depois, carne e a pele recobre aquele corpo. Mas ainda é só um corpo. E Ezequiel para de profetizar e recebe uma ordem de Deus: profetiza ao Espírito para que entre nesses corpos e eles vivam. Então o profeta declara no meio daquele lugar de morte: Espírito dos quatro ventos, sopra nesse lugar e entra nesses corpos para que vivam. E aqueles corpos se tornaram um grande exército. Tem tanta gente, queridos, que está deitado, só tem um corpo, mas não tem mais vida. E sabe o que é necessário? A vida de Deus, o Espírito ser soprado para que se torne um exército. Deus não chamou a igreja para viver num jardim de infância. Ele te chamou para fazer de você um grande exército. Você recebe isso em nome de Jesus? Então aqui não tem lugar para chupeta, para mamadeira. Você precisa crescer, você precisa amadurecer. Jardim de infância tem umas rusguinhas, briguinhas, coisas pequenas que nos faz parar. Não, quando eu recebo a vida de Deus, ela tem um propósito: é edificar-me, é me fazer olhar para frente. Deus não pode usar um corpo morto. Ele precisa que você clame pela vida que vem do alto, que você receba esse avivamento. O avivamento precisa começar primeiro em você. Não espere um ambiente, não espere o agito das águas. Seja você o foco do avivamento, seja você a conexão com o céu. Aleluia.
As pesquisas revelam que existem 50 milhões de evangélicos no Brasil. Quando eu li, eu fiquei abismado. 50 milhões de evangélicos. Só me trouxe uma certeza: que evangélico não significa nascido de novo. Amém? Temos evangélicos e temos evangélicos nascidos de novo. E o que faz eu saber que alguém nasceu de novo? Pela sua conduta de transformação. Quem era e quem é. Depois de ser encontrado por Jesus, você não pode mais viver da mesma forma. Você não pode mais buscar as mesmas coisas. Você não pode mais se contentar com essa vida mais ou menos. É momento da gente olhar para as nossas atitudes e ver o que estamos manifestando, o que estamos pregando, o evangelho dos evangélicos, ou o evangelho que nos trouxe uma nova vida, aqueles que nasceram da água e do Espírito. Estes são que são portadores do avivamento. Achamos que porque entramos numa igreja evangélica, então participamos de um ambiente, é isso que basta. Não, nascer de novo é o que é necessário. Jesus disse a Nicodemos: você, mestre da lei, não entende o que é nascer de novo. Estamos cheios de conhecimento, a nossa cabeça está deste tamanho, mas estamos vivendo a geração micro-ondas. É tudo muito rápido, não tem preço, esquenta, já está pronto. Ei, vamos pisar nessa geração fast food, querido. Não existe lugar para esses no reino de Deus. Depois que Jesus ressuscitou, 11 discípulos, Judas já havia morrido, eles colocaram o mundo de ponta cabeça. 11 apóstolos, nascidos de novo, pregaram o evangelho a todo mundo. Então por que 50 milhões de brasileiros não conseguem resolver o problema do Brasil? Por que 50 milhões de brasileiros não conseguem tocar sequer as pessoas que estão dentro de casa? Significa que nós temos, na grande maioria, evangélicos do que nascidos de novo. A palavra é confronto, é isso. Tem que gerar em nós esse desespero por mudança. A primeira fase é receber a vida de Deus por meio do Espírito Santo. E a segunda fase é viver as medidas de Deus. Diga comigo, as medidas de Deus. Aleluia. Eu quero que você abra a palavra do Senhor em Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3. A partir do versículo 16, nós iremos ler do 16 ao 19. Iremos compreender essas medidas. Oro para que, juntamente com suas gloriosas riquezas, Ele vos fortaleça no âmago do vosso ser, com todo o poder, por meio do Espírito Santo, e que Cristo habite por meio da fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível, em união com todos os santos, diga comigo, em união com todos os santos, aleluia, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade dessa fraternidade, e assim entender o amor de Cristo, que excede todo conhecimento,
para que sejais preenchidos de toda a plenitude de Deus. Aleluia! Medidas de Deus. Fala sobre comprimento e largura. Entendermos esse amor. Quando nós calculamos a área total, nós temos uma formulazinha. Comprimento vezes largura, nós entendemos o que tem lá dentro. Compreendemos a medida. E aqui o texto diz: para que possais compreender com todos os santos as medidas de Deus. Essas duas medidas estão diretamente ligadas. Primeiro fala sobre um comprimento. Esse comprimento é o trajeto que Deus mediu para que você caminhasse. É o trecho da sua corrida. E o que nós precisamos fazer? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquilo que está à minha frente. O trajeto é de comprimento, e conforme eu vou crescendo em estatura, eu vou recebendo mais de Deus. O comprimento fala de maturidade, de você entender a sua carreira e andar. Mas fala de uma medida chamada largura. E se essas duas medidas estão diretamente ligadas, ao passo que você cresce em comprimento, Deus te dá largura para plantar. A largura é Deus que adiciona, porque se você não cresce, e se as duas medidas são proporcionais, então também a largura não é ampliada na sua vida. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A vida com Deus é processual. Quando eu cresço no comprimento, o Senhor amplia a minha largura. Você quer ter terreno para plantar? Quer? Então cresça em maturidade, que Deus vai ampliar a tua largura. Ele já te concedeu semente. A palavra do Senhor é sobre nós. Você está com o teu bolso cheio de semente. O que tu precisa fazer? Crescer no comprimento, para que você tenha ambientes para semear, porque nós iremos comer daquilo que estamos semeando. A tua construção está estabelecida naquilo que está saindo da sua boca. Tem gente que vive mais amaldiçoando do que abençoando. Para com isso. Isso está te fazendo parar no meio do caminho. E Deus, Ele tem um comprimento para você. Ele trouxe uma medida, Ele abriu uma medida para que você possa entender a sua vontade. Fala de outra medida. Essa medida é profundidade. Só pode ser exaltado aquele que antes já foi humilhado. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus, Ele abriu mão da sua glória, e semelhante o homem se esvaziou, assumindo a forma de servo, e obedeceu o Pai até a morte, e morte de cruz. E o Senhor o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, que todo joelho se dobre, declarando: só o Senhor é Deus. Mas para que o Senhor Jesus fosse exaltado, para que os povos conhecessem sobre Jesus, Ele veio na figura de servo. Ele foi humilhado, Ele foi desprezado. Eu aprendo um princípio: se você quer ser exaltado antes, viva a humilhação. Pessoas que te perseguem, pessoas que dizem que você não vai dar em nada, você tem uma palavra dentro de você, você já é vitorioso. Quando você recebeu a vida de Deus, esse avivamento começou a trazer forma dentro de você. Não aceita o que você ouve, seja o que a Bíblia está dizendo ao teu respeito.
Quanto mais eu me submeto à vontade do Senhor, mais eu me aprofundo no seu amor e mais alto Ele me leva. Quanto mais eu obedeço, mais o Senhor me ergue. Tem gente que quer mostrar para os outros: não, eu não vou abaixar o meu nariz, eu vou dar nos dedos, eu vou fazer. E Deus está dizendo: eu preparei essa medida para você agora. Eu quero que você se aprofunde, eu quero firmar as tuas raízes. Para isso eu estou preparando humilhação para você. A gente não entende que tudo que está acontecendo, ou que somos afetados, é trabalhar de Deus, para que nós entendamos as suas medidas. Tem comprimento, tem largura, mas tem profundidade e altura, queridos. Queremos o comprimento, maturidade, glória a Deus. Queremos as alturas, mas antes nós precisamos entender a profundidade. E na profundidade é o lugar onde nós somos modelados, a casca é tirada. Uma árvore, para que possa alcançar o seu pico, a sua raiz tem que ser muito profunda. Quando você passa e vê um prédio muito alto, você consegue só contemplar aquilo que está acima da terra. Mas para que aquele prédio fosse construído, foi cavado muito para baixo, para que ele pudesse ser sustentado por um alicerce. Mas ninguém aplaude alicerce, ninguém aplaude a raiz, aplaude o fruto, aplaude as grandes janelas de um edifício. Você já passou na frente de um prédio e viu alguém dizendo: nossa, que fundamento? Não enxerga. Mas é justamente aquilo que as pessoas não enxergam, é onde Deus está te levando para te consolidar em fé, em graça e vitória, e te fazer firme para conseguir suportar aquilo que virá. Se as tuas raízes não estão profundas, ei queridão, você não pode crescer para cima, senão vai cair. E qual é o fundamento correto? Diga comigo: a palavra do Senhor. Aleluia! Quanto mais eu me aprofundo, mais eu vejo o sobrenatural. Deus está fazendo com que o seu povo cresça para baixo. Sim, Ele está cavando você. Sabe por que está doendo? E às vezes parece que Deus não está te vendo. É porque você está sendo cavado. Porque Ele está alicerçando você para aquilo que virá. A construção é grande, amados. Então só agradeça a Deus, diga: Senhor, eu te glorifico, porque ainda que eu não consiga enxergar tudo que o Senhor está fazendo, eu sei que é grande a obra que o Senhor tem, eu sei que existe uma palavra a meu respeito, e eu vou vivê-la. Eu declaro que eu vou viver aquilo que Deus disse que eu serei, e eu serei uma bênção sobre a terra, e a igreja do Senhor será uma bênção sobre a terra. É o povo que se chama pelo nome do Senhor. Você recebeu outro nome, é o povo de Deus. E o povo de Deus é guardado. Por isso é necessário vivermos nas medidas do Senhor e compreender que tudo que está acontecendo é para que nós possamos andar em amor e compreender o que Deus está fazendo. Essas medidas têm um fim de fazer com que eu e você compreendamos a plenitude de Deus, nós sejamos preenchidos com toda a plenitude de Deus. A construção, quando está pronta, então o avivamento é liberado, e quando o avivamento é liberado, nós conseguimos entender os processos de Deus. Você é essa caixinha que tem largura, comprimento, altura e profundidade, e Deus está derramando sobre você um rio, e esse rio é o avivamento sobre a terra. Glória a Deus. E agora tem um outro nível, outra medida, que é a altura. Quando você se humilha, quando você se rende, o Senhor
te traz nas suas asas e voa contigo para o cume da montanha. Porque o lugar dele falar com os filhos não é dentro de uma caverna, é no alto do monte. Oh Espírito Santo, você não está entendendo por que tu está passando por isso. Eu estou te trazendo essa revelação pelo Espírito, queridos. Ele está te cavando, porque Ele vai tomar você no colo. A altura não é você que produz, o avivamento não é você que produz. Nós somos atraidores da glória de Deus, mas para isso eu preciso entender as suas medidas. Chega de fazermos construções paralelas e querer que Deus habite dentro daquilo que nós estamos fazendo. Castelinhos de areia estão sendo demolidos nessa noite, eu creio, amém? Você está disposto nessa noite de dizer: Senhor, tudo aquilo que eu construí de mim mesmo, eu quero que seja agora destruído, porque eu preciso limpar o meu terreno, e a limpeza vem por meio da tua palavra. Eu quero limpar e dar espaço para o novo de Deus. Inconformados, eu decidi viver em uma geração inconformada. Tem mais para você, tem mais a ser liberado do Espírito Santo. Tem um avivamento que vai acontecer primeiro dentro da sua casa. Ei, casas pegando fogo irão produzir uma nação que pega fogo. Porque as pessoas que estão ao seu lado estão lendo a sua vida. Olha só, essa casa não tem briga, essa casa tem alegria. O que vocês têm? É o mundo lendo vocês, é o mundo nos lendo. Quando estiver em guerra lá fora, eles vão procurar paz na sua casa. Esse é o princípio do avivamento. É você ter uma medida para liberar em um momento difícil. E essas pessoas que estão lendo a mim e a você irão ser transformados como nós fomos. Mas para isso, queridos, não é só ler a Bíblia como um ato religioso. Jovens estão perdidos dentro da igreja, e eu decidi tocar a minha geração. Eu decidi dizer para os jovens que Deus tem o melhor, que não precisa olhar lá para fora, que tudo que Deus tem para fazer na sua vida está na sua presença. Que o namoro tem que ser santificado, que quem não é casado precisa casar. Isso é confronto pela palavra. Senão eu estou pregando algo, estou deixando uma lacuna na minha vida para que o inimigo possa entrar, porque a porta só pode ser fechada quando eu obedeço o princípio. O nosso Deus é um Deus de princípio. Estamos vendo hoje uma geração que estão dentro da igreja, mas quando vão para suas casas, vivem como namorados, vivendo como casais, tendo relações sexuais, banalizando o evangelho. Ei, essa geração precisa tomar vergonha na cara e parar dessa fantasia, porque ou você vive Deus, ou você vive no pecado. Se você estiver em cima do muro, tu vai tomar pedrada dos dois lados. Aí vem na igreja, parece um zumbi, não tem vida em si mesmo. Por quê? Nunca um avivamento vai tocar essa pessoa, porque ela decidiu viver no pecado. Eu decidi ser um inconformado, então se prepara, querido, porque vai descer o relho. Porque eu amo vocês, e todas as pessoas que chegarem aqui serão abraçadas com amor, mas não poderão viver da mesma forma. Não, senão não é evangelho, é hipocrisia. Eu repreendo o espírito de fornicação, eu repreendo o espírito de adultério. Homens e mulheres que já estavam maquinando o que iriam fazer. Eu estou falando por meio do Espírito Santo, queridos. Eu não é um homem falando aqui. Eu decidi não ser um pregador somente de palavras eloquentes. Eu decidi queimar na presença do Senhor. Eu não quero que vocês olhem para mim e vejam uma referência, não. Olhem para Jesus, olhem através de mim, porque eu sou testemunho daquilo que Ele está dizendo.
vamos queimar. Mas quando nós queimamos, é assim como o ouro. O ouro, quando é colocado numa fornalha, ele é refinado e toma a forma que deve ser. Deus está refinando o ouro. Você é um ouro, mas Deus está levantando a temperatura para que você se adeque ao molde de Deus. Não é o teu padrão, não é do teu jeito. Se eu não faço nada para mudar, como eu irei viver o novo de Deus? Não adianta reclamar. Pastor, essa vida aqui não muda. Eu tenho tratado tantas pessoas. Sabe, irmãos, às vezes eu estou fugindo de gente, porque na hora que para e começa a conversar, é só a mesma coisa. Falei, irmão, esses dias falou que não queria mais ser meu amigo. Eu estava no dia, naquela unção de João Batista e Elias, e ele falou assim, pastor, falei, peraí, deixa eu só ver se eu tenho razão naquilo que eu estou dizendo. Você está vivendo isso. Cara, isso era a mesma coisa que tu estava vivendo há uma semana atrás que você me relatou. E eu te falei o que estava acontecendo com a sua vida. E você não mudou, e você quer que Deus faça o papel que deveria ser feito por você. Você terceiriza tudo para Deus. Não é Deus que arranca, é você que decide sair do pecado. Porque a vontade de Deus não é que ninguém viva no pecado. A vontade de Deus não é que ninguém se perca. É que você tenha uma vida abundante. Mas pela palavra do Senhor, que é o fundamento, ela revela, o Espírito Santo que está em mim revela que eu estou errado e diz, você não pode continuar assim. Se eu insistir em viver desse jeito, eu me torno um morto vivo, porque eu perdi a conexão com o alto, e não tem como o avivamento ser liberado. Aí você vê a pessoa queimando do lado, cheia de Deus, e você está um cubo de gelo. Sabe por quê? Porque é só um religioso, é só alguém que vive de crença, que só espera chegar o domingo para cumprir o teu papel. Eu tive um sonho com essa igreja. Sabe por que o nome é Batista Frutificar? A maioria que está aqui já sabe. Hoje muitas pessoas faltaram e precisavam estar aqui para ouvir essa palavra. O Senhor me deu uma visão logo no começo. Não existia igreja, só existia um coração em Deus. Nós começamos a nos reunir no salão. Depois nós fomos para a igreja antes dessa. Mas eu comecei algo não por um desejo humano, mas pela vontade do Senhor. E Ele me deu um capítulo de João, o capítulo 15, o versículo 16, que diz: não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi a vós, para que vá e deem fruto, e fruto que permaneça. Eu entendi que a vontade do Senhor não é só que você frutifique, mas que você permaneça. E como você vai permanecer? Sendo constante pela palavra do Senhor. Que essa construção estabeleça dentro de você a constância. Irmãos, chega de olharmos para o passado e trazermos todo o peso do passado. O Senhor já tirou esse peso. Para que você volta no passado e traz de volta? Para quê? Tem gente que está, pastor, uma palavra muito dura. Eu estou esperando que o pastor me ligue, porque eu não estou vindo no culto. Eu espero, vai ficar esperando. Sabe por quê? O nosso chamado é ir buscar os perdidos que não conhecem a palavra do Senhor. Mas você, queridão, que já esteve na igreja, recebeu de Deus, é batizado, já teve uma vida com o Espírito Santo e se desviou. Ei, a parábola do filho pródigo diz que o pai estava esperando. Você precisa cair em si e voltar, porque Deus vai tratar você lá. Quando você estiver desejando comer as bolotas dos porcos, você vai voltar para a casa do pai. Tem gente que transfere tudo para o pastor. Pastor, mas tu viu que tem gente que não está mais vindo na igreja? A gente liga, orienta, mas aqui tem uma marca. A visão é de reino. Nós não somos melhores e piores do que ninguém, mas aqui nunca vai ter mãozinha na cabeça. Não.
Eu sou pequenininho, mas eu tenho coragem, querido. Eu não estou falando o que eu não vivo. Tenho os meus filhos aqui que julgam a minha vida. Eu amo vocês. E sabe qual é o desejo do meu coração? É apresentar vocês como sacrifício ao Senhor, dizer: Senhor, eu estou aqui entregando aquilo que Tu me confiou. Senhor, eu não defraudei o meu irmão, eu não roubei o meu irmão, eu não fiz da Tua palavra um comércio. A nossa igreja é uma igreja pequena ainda, mas é uma igreja fiel, queridos, fiel. E eu glorifico a Deus. Vocês nunca verão um homem aqui na frente reclamando de nada. Eu posso passar o que for, porque a minha missão aqui é pregar o evangelho, não pregar a minha vida. Não dizer das minhas conquistas, não tem nada a ver comigo. É apesar de mim que Deus age. Um homem que não prestava para nada, era gago, não conseguia se comunicar, ia fazer o trabalho de escola, diziam que tinha que ser escrito porque eu não conseguia falar. Hoje Deus, pela graça, me dá um microfone, me enche do seu espírito, me faz conhecedor das escrituras. Para quê? Tem um propósito, e isso vai acontecer com você, querido. Ele pega um nada, ele pega o lixo e transforma em luxo. Ele pega aquele que não é e transforma naquele que é, para que o nome dele seja glorificado. Então eu posso ver úteros espirituais a partir de você. O avivamento já começou. Crentes sinceros, o teu útero vai gerar muitos. Você crê nisso? Muitas pessoas virão. Eu tive uma revelação e um sonho sobre essa igreja. O ano de 2021 será um ano de colher. 3 anos plantando, chegou o tempo de colher. Irmãos, nós iremos ter que fazer, grava bem o dia de hoje, nós teremos que fazer aqui 3 cultos no domingo, porque não irá caber a quantidade de pessoas. Você crê nisso? E eu quero que você esteja orando, vivendo essa revelação. Nós iremos falar aqui sobre aquilo que Deus está apontando sobre o nosso futuro, porque o avivamento está acontecendo primeiro dentro de casa, e agora pessoas, os perdidos, irão estar com o coração disponível, porque o céu já foi liberado sobre a terra. O que precisa de uma boca que profetiza. Hoje a terra está como um vale de ossos secos. O que precisa de Ezequiel? Tem Ezequiéis aqui? Ezequiéis que estão dispostos a abrir a boca e dizer: ouvi a palavra do Senhor, ossos secos, voltem a viver. Voltem a viver. Quero que você se coloque de pé.